Se havia alguma dúvida na virada do século XXI, no início do século XXII virou uma realidade inquestionável. A civilização tecnológica era insustentável. Em 2130, com a população mundial se aproximando de 11 bilhões, a Terra virou um completo inferno. As nossas reservas de petróleo convencional se esgotaram e os depósitos de carvão ficaram muito limitados por se encontrarem em ambientes muito profundos, o que gerava um custo extremamente caro para se poder extrair com frequência. Depósitos de urânio também se esgotaram e nós já não podíamos contar com a energia nuclear. Os dias de energia barata acabaram há muito tempo. As nações desenvolvidas já usavam óleo xisto, gás natural e areias bituminosas. Mas esses recursos tinham um terrível custo-benefício, sendo que era extremamente caro para explorar. Energia solar e mais tarde energia de fusão exigiram componentes tecnológicos caros e custos de capital enormes. E apenas as economias mais ricas podiam pagar por elas. À medida que as décadas se passaram, a produção cada vez mais econômica fluiu para a construção e a infraestrutura de energia e manutenção, e o crescimento econômico sucumbiu. Recessões em todo o mundo alimentaram crises de dívidas imensas, e as finanças internacionais entraram em um colapso. Pelo menos o mundo, entre aspas, desenvolvido, embora abalado pela recessão, o desemprego e as guerras no exterior, tinha infraestrutura para alimentar a sua população. Nas cidades movimentadas da Índia, Nigéria e China, a infraestrutura de produção e distribuição de alimentos, dependendo de uma entrada de energia barata, entrou em colapso. As mudanças climáticas desencadeou grandes secas que agravavam ainda mais essa escassez de alimentos, que gerou mortes em massa e mataram milhares de milhões de pessoas. No entanto, a tendência de aumento da superpopulação continuou, e o desenvolvimento industrial terminou com a maioria das nações do mundo. As cidades costeiras foram inundadas, os surtos de doença mataram centenas de milhões e as crises de refugiados e migração foram o último prego no caixão, fazendo com que até mesmo países desenvolvidos caíssem na desordem e anarquia. Os Estados Unidos e a Confederação do Norte lutaram grandes guerras no Ártico para garantir depósitos cada vez mais raros de metais e minerais, incluindo o ítrio, usado em supercondutores de alta temperatura. Até mesmo um indivíduo com sorte suficiente para ter nascido em um país rico como os Estados Unidos poderia acabar vivendo nas vastas favelas urbanas ou servindo em grandes guerras no exterior. Tínhamos feito grandes avanços tecnológicos, mas estes estavam disponíveis apenas para uma pequena elite. Projeto Icarus era a última esperança para uma espécie condenada, não para a extinção, mas para uma continuação dolorosa de um estado infernal de sobrevivência. Voltando ao final dos anos de 2090, um grupo de físicos teóricos descobriram um determinado tipo de partículas que seriam produzidas em condições de alta energia, como em aceleradores de partículas, por exemplo. De alguma forma, estas foram baseadas num tipo de generalização não unitária da física quântica. Eu sou apenas um técnico, então eu não entendo muito desses detalhes misteriosos da teoria. Este grupo de físicos descobriram que as partículas, além de massa e carga, possuíam uma propriedade chamada Case. Embora a maioria das partículas que vemos ao nosso redor tenha uma Case perto de zero, um Case diferente de zero permite a conservação de energia a ser violado. A princípio, a nossa ideia foi que, ao acelerar essas partículas a velocidades próximas da luz, poderia provocar uma mudança em seu Case, produzindo Casons que violassem a conservação de energia. Colhendo esses Casons e colocando-os em células de energia especiais, poderíamos, pelo menos em teoria, produzir quantidades praticamente ilimitadas de energia barata, limpa e renovável. Uma máquina de movimento perpétuo, por assim dizer, fundamentada em descobertas de ponta da física de partículas. Depois que experiências na Europa confirmaram a existência de Casons, os governos do mundo se reuniram para essa descoberta. Eu me lembro bem dos sussurros e da excitação no ar, quando percebemos que a tecnologia poderia nos permitir escapar daquela terrível situação.
Em 2110, o governo federal dos Estados Unidos anunciou um programa de 350 bilhões de dólares para a pesquisa sobre energia Keyson, esperando produzir um tipo de reator protótipo. Nós construímos aceleradores de partículas colossais no deserto e formamos sofisticados laboratórios para desenvolver novas formas de nanotecnologias necessárias para colher os Keysons e produzir as células de energia. Eu estava entre os mais de 10 mil técnicos que trabalharam na construção e manutenção de um superacelerador em Nevada. Os cientistas do governo, os políticos e os empreiteiros corporativos fizeram uma ampla publicidade sobre o projeto Icarus e como ele proporcionaria a salvação para a humanidade. No começo, eu também fui pego pela emoção. Depois, vieram os pedidos de cautela. Um pequeno grupo de físicos teóricos e cosmólogos descobriram que, a princípio, uma alta concentração de Keysons poderia provocar um colapso gradual do espaço-tempo a partir de um falso vácuo. De alguma forma, a densidade elevada de partículas Keyson poderia causar uma pequena região no espaço, um túnel para outra configuração, destruindo todas as estruturas atômicas e moleculares. E assim, a nova região do espaço iria expandir muito gradualmente. Dobrando de tamanho a cada minuto, a nova configuração do espaço-tempo acabaria por engolir os experimentos no deserto de Nevada e toda a Terra. Eu segui as notícias desses cientistas, mesmo enquanto eu os via sendo ridicularizados pela mídia. Sentia uma pontada de medo sempre que verificava a concentração de Keyson nos recipientes de armazenamento eletromagnéticos. Até que certa vez eu percebi que estava acima do limite hipotético necessário para alterar catastroficamente a estrutura do espaço-tempo. Supus então que eu deveria esperar que a anomalia permanecesse na instalação de confinamento e lá o problema se resolvesse. Porém, fui surpreendido que, passado 20 minutos, eu vi um vazio de escuridão em torno de um dos tanques de armazenamento. 10 minutos depois, eu me juntei aos meus colegas técnicos e fugi da esfera de escuridão que tinha engolido o centro de controle. Suponho que a humanidade não tenha mais tempo para entrar em pânico, considerando que em apenas 10 minutos toda a oeste dos Estados Unidos foi apagada do mapa. No entanto, o projeto Icarus foi bem sucedido. O seu objetivo não era salvar a humanidade da extinção, mas da continuação de uma existência infernal e insuportável de sofrimento e dor. Foi uma decisão humana. Como você deve ter percebido, o projeto Icarus, mesmo que indiretamente, foi um suicídio bem planejado.